Meus irmãos, nós vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versos 38 a 42. Para isso, convido todos a abrirem suas Bíblias. A você que está em casa, abra sua Bíblia. Você que aqui está, abra também e confira aquilo que está escrito e que nos diz assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Maria agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Que Deus nos ajude na compreensão da sua palavra. Vamos juntos meditar na palavra do Senhor, meus irmãos, com o tema Escolha a melhor parte. Se você quiser entender onde Jesus está, você pode olhar para o texto bíblico mesmo, que nos fala dessas pessoas com quem Jesus encontra-se. Em João capítulo 11, versículo 1, a palavra do Senhor fala do irmão dessas duas mulheres, discípulas de Jesus, Lázaro, aquele conhecidíssimo a quem o Senhor ressuscitou depois de 3 dias que se contava o seu sepultamento. Vejam João 11:1, quando a palavra do Senhor diz que Lázaro estava enfermo e ele era de Betânia, da mesma aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Jesus chegou a essa aldeia depois de ter falado a muitas pessoas sobre as coisas mais importantes do reino de Deus. Anteriormente, irmãos, Lucas diz que um intérprete da lei se levantou e perguntou a Jesus em meio à multidão: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus diz: Você sabe o que está escrito na lei? Ele respondeu: sim, o que está escrito é que eu devo amar o Senhor meu Deus de todo o meu coração, de toda a alma, de todas as minhas forças, de todo o meu entendimento, e amar o meu próximo como a mim mesmo. Jesus então disse: faz isso e serás aprovado por Deus e viverás. Então ele lançou para Jesus a seguinte questão: Senhor, quem é o meu próximo? A partir do versículo 30, então Jesus fala de um homem que, descendo de Jerusalém para Jericó, caiu na mão de bandidos que lhe roubaram e o surraram e o deixaram semi-morto. E a partir de então Jesus diz: passaram por ele um sacerdote, não se importou, um levita também não se importou, mas um samaritano, que vocês judeus tanto rejeitam e tanto dizem ser um povo impuro e reprovado por Deus, um samaritano chegou perto daquele homem que estava semi-morto, passou remédio nas feridas, e os remédios, a Bíblia diz que nesse caso eram óleo e vinho. Nós encontramos na palavra de Deus algumas referências à utilização desses dois alimentos como medicações, e ainda hoje é possível saber dos seus efeitos terapêuticos. E diz a palavra de Deus que o homem samaritano colocou o cidadão ferido sobre o seu próprio animal, o levou a um lugar em que ele poderia ser cuidado e descansar. Diz a palavra do Senhor que pagou 2 denários ao hospedeiro e disse: continue cuidando desse homem, quando eu retornar a esse lugar, eu pago aquilo que porventura seja necessário ainda
utilizar no cuidado com ele. A pergunta de Jesus em Lucas 10,36 é: qual destes três parece ter sido o próximo daquele homem que caiu nas mãos de salteadores? O intérprete da lei disse: o que usou de misericórdia para com ele. E aqui, irmãos, Jesus diz: escolha a melhor parte, não como o sacerdote que colocou o rito sacerdotal acima da vida. Antes que o culto no templo fosse criado, o Senhor criou a vida, o homem à sua imagem e semelhança. Não como o levita, que também cuida das coisas do cerimonial no templo, mas como o samaritano, que diante de Deus comprometeu-se em cuidar de uma vida que tem muito valor aos olhos do Senhor. Irmãos, esse é o contexto em que nós encontramos a ida de Jesus a Betânia, a chegada de Jesus a Betânia. Jesus sabia que muitas pessoas que o seguiam não haviam compreendido ainda o seu reino, ou achavam que o reino dele seria um reino desse mundo, portanto seria medido por posses, conquistas, autoridade, por povos a quem pudesse submeter ao seu senhorio. Outros seguiam a Jesus, mas mesmo seguindo a Jesus, pensavam imediatamente nas coisas que precisavam. No pão, e eu não digo que o pão não seja importante, mas não é a parte mais importante da vida. Ou pensavam na cura, e eu não digo que a cura de uma enfermidade não seja importante, mas não é a parte mais importante da vida. Há pessoas que morrem muito saudáveis e eternamente estão condenadas por conta da principal das enfermidades, que é o pecado. Então Jesus, ao chegar em Betânia, ele já tinha pessoas que o acompanhavam e sabiam que Jesus estava falando da melhor parte do seu reino, a vida com Deus segundo a vontade de Deus. É quando então Marta e Maria se apresentam a Jesus, de algum modo tipificando dois tipos comuns de cristãos. A palavra de Deus não nega que as duas reconheciam Jesus como Senhor, mesmo Marta, que aqui tem uma atitude questionada por Jesus, chama Jesus de Senhor. Então a palavra de Deus não nos dá margem a dizer que uma era discípula e a outra era indiferente a Jesus. Não, as duas receberam Jesus muito bem em sua casa, as duas amavam o Senhor Jesus, as duas criam em Jesus e sabiam quem ele era. Ambas reconheciam, meus irmãos, como todos os crentes reconhecem, o valor da mensagem do Evangelho e se declaram seguidores de Jesus, ou no caso delas, seguidoras de Jesus. Todavia, Marta e Maria tiveram atitudes diferentes diante de Jesus, e elas são, mais uma vez eu digo, tipos de relacionamento que o cristão tem com o Senhor Jesus. O comentarista bíblico J.C. Ryle, ao falar desse texto, diz o seguinte: Marta era enérgica, agitada, impulsiva, possuía sentimentos fortes e falava tudo o que sentia. Maria era quieta, sossegada e meditativa. Tinha sentimentos profundos, mas falava menos do que sentia. No cuidado e na palavra dada a essas mulheres, o Senhor Jesus Cristo nos chama a refletirmos se nos parecemos mais com a agitada Marta ou com a quieta e sossegada Maria. Isso não tem grande relação com a sua personalidade, mas com a sua atitude diante do Senhor Jesus Cristo. Quando no versículo 42 o Senhor diz: Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Fica então, meus irmãos, um convite para não passarmos rapidamente por esse texto. Jesus nos diz algo importantíssimo. Jesus diz que uma das suas discípulas estava preocupada com coisas que
tinham algum valor, mas não eram as coisas mais importantes. E ele diz que existiu uma discípula sua naquele cenário, qual seja Maria, que estava ocupada com a melhor parte da vida de alguém que teme a Deus e que ninguém jamais poderia tomar, ninguém jamais poderia retirar. Aqui, meus irmãos, nós estamos falando de uma disputa entre o ativismo e o pietismo. Ativismo, meus irmãos, não se vê apenas na igreja. Nós encontramos isso na família e na sociedade. Pessoas que são dirigidas por tarefas, pessoas que são dirigidas por afazeres, e elas se veem em meio a tantos afazeres que não prestam atenção em pessoas e em experiências valiosas do viver. O pietismo é um movimento cristão evangélico de séculos atrás que nos influencia, fala da piedade cristã. Aqui, piedade não necessariamente uma atitude de misericórdia, uma atitude de compaixão com o outro. Nesse sentido, piedade, nós estamos falando daquele que é pio, daquele que é crente, daquele que valoriza as coisas espirituais. O pietismo cristão é um movimento que enfatiza fortemente a busca por uma vida santa, especialmente associada à prática das disciplinas cristãs, oração e estudo e a meditação na palavra de Deus. São dois movimentos possíveis entre nós: sermos lembrados como uma igreja ativista, ativa, que faz com que programas aconteçam e um calendário diversificado seja executado. Nós podemos ser lembrados como uma igreja de pessoas piedosas, pessoas que se importam, acima de tudo, com o relacionamento com o Senhor e agradá-lo de tal modo que se deleita na palavra e o busca em oração. Escolha a melhor parte, meu irmão. Olhe para Marta e olhe para Maria, minha irmã, e veja as escolhas que elas fizeram. No meu entendimento, a escolha de Marta, que era discípula de Jesus, e eu não nego isso, foi a escolha por uma vida de atividades. Por favor, olhe para a sua Bíblia, veja aí o que está sendo dito por ela mesma, por Marta. As palavras de Marta denunciam a parte que era mais valorizada por ela no seu viver. Em nosso tempo, irmãos, nós também somos somos tentados a acreditar que o envolvimento com as atividades da Igreja de Cristo é necessariamente envolvimento com Cristo. Às vezes, não é o que acontece. Necessariamente não é. Às vezes, meus irmãos, crentes que frequentam o culto de oração não estão vivendo pela fé. Então, o culto de oração tornou-se uma atividade. Eu devo participar de um culto de oração porque eu estou vivendo pela fé, confiando que Deus me responderá e seja qual for a resposta dele, será melhor, ainda que não seja aquilo que eu espero. Às vezes, encontramos crentes matriculados na escola bíblica dominical, e se você ainda não é, está perdendo muito, por isso matricule-se. Mas não se deleitam no evangelho ao longo da semana, não abrem a palavra de Deus. Um crente que frequenta a escola bíblica é um crente que revela que quer aprender mais da palavra. É possível que um cristão que contribua financeiramente nas campanhas missionárias, isso também é muito importante, não esteja interessado em dar testemunho vivo de Cristo ao seu colega de serviço que está ali ao seu lado, ao seu vizinho, com quem divide o mesmo muro. Meus irmãos, nós estamos diante de um exemplo de discípula comprometida, acima de tudo, com o cumprimento de atividades. Vejam o versículo 38, quando a palavra do Senhor nos diz que essa mulher Marta recebeu Jesus em sua casa. A palavra de Deus não nega que Jesus foi bem-vindo na vida e na casa de Marta. Mas de algum modo a palavra de Deus está alertando, cuidado com a espiritualidade artificial, receber Jesus em casa, mas não no coração, pôr um adesivo no seu carro.
a serviço do Rei Jesus, mas aquele carro não está a serviço dos irmãos em Cristo Jesus. Ou em sua casa dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas em nenhum dia da semana existe um culto da família em torno do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, é possível que haja uma espiritualidade artificial, a espiritualidade de quem conhece o tradicionalismo, e não necessariamente a boa tradição bíblica, e precisamos fazer uma diferença. Eu entendo que toda igreja bíblica é uma igreja tradicional, ela não inventa uma nova escritura, ela continua ensinando a mesma escritura que o Senhor nos deu, revelada há aproximadamente o seu fechamento 1.009 séculos. Nós cantamos verdades que os cristãos primitivos cantavam. Nós cremos no mesmo Jesus em quem Marta e Maria creram. Então, meus irmãos, eu entendo que é um adjetivo precioso para uma igreja ser chamada de igreja tradicional. Mas, irmãos, corram com todas as forças da possibilidade de serem considerados tradicionalistas. Quando somos crentes tradicionais, nós estamos dizendo que conservamos o modelo das sãs palavras de Cristo, é o que Paulo diz a Timóteo. Não vamos além daquilo que está escrito, é o que Paulo diz acerca dele e de Apolo. Não aceitamos que mesmo que um anjo desça do céu nos pregue outro evangelho. O evangelho do Senhor Jesus Cristo não muda, porque ele não muda. Acerca dele, a carta aos Hebreus diz que ele é o mesmo de ontem, hoje e o será eternamente. Mas, meus irmãos, o tradicionalismo coloca a tradição no centro. A tradição diz, precisamos continuar amando o Senhor, pregando o evangelho, vivendo aquela vida dos nossos irmãos do princípio. O tradicionalismo diz, não precisamos ir à fonte, nós precisamos manter aquilo que nós consideramos muito importante. Há uma diferença. Eu não vejo nenhuma vantagem em nos tornarmos tradicionalistas. Temos que ter muito cuidado com uma espiritualidade artificial, que não vai à fonte da vida cristã, que é Cristo, que não vai ao centro da vida em igreja, que é o relacionamento com o Senhor, fica na periferia, aprende o vocabulário, assimila o calendário da igreja, compreende a história daquela comunidade local, mas não passa disso. Irmãos, é possível que isso aconteça, que exista alguém que ame mais a instituição local do que o Cristo a quem essa instituição prega. Isso pode ser sutil às vezes, mas se em algum momento você se pegar da seguinte forma: eu tenho tantas tarefas para cumprir na minha igreja no domingo que eu não estou conseguindo orar e ler a Bíblia. Alguma coisa está errada, irmãos. Não pode existir uma atividade que seja mais importante do que a comunhão com o Senhor. O alerta da palavra do Senhor é quanto ao zelo excessivo. Quem de nós, irmãos, nega o valor do zelo? Um crente zeloso é um crente que não faz a obra do Senhor relaxadamente. É um crente que sabe que um dia terá que prestar contas ao Senhor de tudo que disse, de tudo que fez, até mesmo da sua omissão. E a palavra do Senhor diz que quem sabe fazer o bem e não faz, peca. Mas, irmãos, existe um zelo excessivo. E esse zelo excessivo denuncia também o desejo de controlar as coisas e de assumir o lugar que pertence ao Senhor. Versículo 40 diz que Marta estava agitada, de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Mas, meus irmãos, percebam que quem estava ali era Jesus. Não parecia que Marta compreendia que quem estava na casa dela era Jesus, e que dificilmente Jesus estaria ali mais uma vez, porque Jesus estava percorrendo, como diz o Evangelho, todas as aldeias e cidades vizinhas. Era Jesus quem estava ali. Mas o que fazia Marta? Estava envolvida em muitos serviços, e a palavra do Senhor diz que ela chega, irmãos, a um grau de excessivo zelo,
que ela confronta Jesus. É como quem diz: Senhor, eu creio em Ti, mas vai me desculpando, o Senhor está falhando em algo. Como o Senhor não nota, como o Senhor não percebe que eu estou aqui cuidando das coisas sozinha? Nós temos que servir o alimento ao Senhor, nós temos que ter a casa arrumada, porque é tanta gente que segue o Senhor, que vai vir ver a nossa casa, Senhor, e o Senhor não tem coragem de dizer nada. Minha irmã está aí nessa preguiça, esperando alguma coisa que o Senhor vai dizer. Ela não percebe que nós temos que preparar o jantar, e depois então ela ouve o que o Senhor tem a dizer. Meus irmãos, é grave a insensibilidade de Marta. O versículo 40 diz que ela olha para Jesus com uma petulância fora do comum e diz: ordena-lhe, Senhor, que venha me ajudar. Senhor, eu quero te dizer, olha, o Senhor é meu mestre, mas o Senhor está se equivocando em algo. E eu quero lembrar o Senhor que o Senhor tem que ordenar a Maria vir me ajudar. Irmãos, há um materialismo discreto. Jesus no versículo 41 diz: Marta, Marta. Essa é uma forma muito comum do homem judeu chamar a atenção de alguém, repetir 2 vezes o seu nome. Mas nós fazemos isso também, né? Marta, Marta, andas inquieta. Jesus disse: você sabe que no seu coração as coisas não vão bem. Você sabe que essa agitação denuncia o que há no seu interior, é a tradução do que está no seu coração. Andas inquieta a ponto de te preocupares com muitas coisas, coisas que eu nem te pedi, Marta, coisas que eu não pedi a você para fazer. Irmãos, um ativista cristão é assim, por vezes praticante de uma espiritualidade artificial, confessa com os lábios quem é Jesus, mas Jesus não é o Senhor do coração. Jesus entra na casa, mas não muda a rotina daquela casa. Uma vida de zelo excessivo. Até o zelo, irmãos, precisa ser comedido. Eu tenho por princípio não dar carona a mulheres se eu estiver sozinho no carro. Mas eu contava ao pastor Petrônio que há muitos anos eu saí da igreja e o céu estava desabando, irmãos. Não sei como era possível cair tanta água de uma só vez do céu. E havia uma irmã em Cristo, minha ovelha, atrás de um poste, com a bolsa dela assim sobre a cabeça. E aquela chuva forte, eu parei o carro e disse: minha irmã, entra aí atrás, eu vou te levar onde você está. E dei uma carona até o centro da cidade, até aquela área do centro da cidade em que ela precisava chegar, para que pudesse se proteger. Meus irmãos, o que é que eu quero dizer com isso? Há um momento em que nós confrontamos o zelo com a vida e nós precisamos dar mais valor à vida. Como eu deixaria aquela irmã em Cristo naquele estado ali, porque eu tenho por princípio não dar carona a mulheres se eu não estiver acompanhado da minha esposa ou de outras pessoas. Os irmãos sabem que nós precisamos dar bom testemunho, não basta parecer ser sério, a gente tem que viver de modo sério. Mas, meus irmãos, numa situação como aquela, eu não consegui simplesmente passar e nada fazer. Eu quero falar para você que naquele momento eu lutei com esse zelo excessivo. Eu estou aqui dizendo aos irmãos que eu considerei a possibilidade de dizer: infelizmente, essa irmã vai continuar debaixo dessa chuva torrencial, porque eu não posso quebrar esse princípio. Deus, em sua graça, naquele momento me confrontou com esse zelo fora do comum. E eu pude dar carona naquela irmã, chegar em casa e compartilhar com minha esposa. Depois, essa irmã agradeceu muito e até falou com a Sâmila que ela estava em apuros e que ela achava que ela ia morrer afogada. Ela estava tentando atrás de um poste se proteger e não dava conta. Irmãos, cuidado com as atividades que te levam a um materialismo discreto. Você está apegado a coisas. Você está apegado àquilo que você pode pegar. Cuidado com as atividades que roubam o seu tempo a sós com Deus, a comunhão com o corpo de Cristo e o exercício do ministério. Eu conheci uma igreja e fiquei sabendo da prática dessa igreja que, chegando o período do final de ano, e a igreja precisava ensaiar um pouco mais o musical de Natal,
realizar a assembleia de eleição de líderes, programar o final de ano. Então, o que acontecia naquela igreja? O pastor dizia: meus irmãos, todos os envolvidos na programação de final de ano, durante o culto, vão sair para se reunir, para programar tudo. A igreja continua em culto e todo mundo que está envolvido vai sair, porque a gente precisa resolver tudo isso. Eu fiquei pensando, que ideia terrível, que ideia infeliz. Meus irmãos, no dia que uma parte da igreja tiver que deixar a comunhão do corpo, deixar de ouvir a palavra para realizar uma reunião, é hora da gente cancelar jantar de fim de ano, apresentação de coral, assembleia, seja o que for. Não é aceitável. Aqui mesmo na primeira igreja, os irmãos sabem que há anos eu trabalho firmemente e dessa boa tradição não abro mão. Durante o culto não existe nada para concorrer. Não me falem de reunião. No começo, quando eu cheguei aqui, tinha uns irmãos desobedientes que ainda ficavam, né? E eu tive que chamar esses irmãos e dizer: olha, irmãos, o culto ao Senhor é mais importante. Deixa o que vocês vão tratar na reunião não acontecer na igreja, mas o culto é prioridade. Graças a Deus, hoje é uma realidade em nossa igreja. Se os irmãos forem a qualquer ambiente desse grande prédio da primeira igreja, os irmãos não vão encontrar nenhuma reunião acontecendo em paralelo a este culto. Para a igreja, não, porque o culto ao Senhor é mais importante do que qualquer reunião. Irmãos, tenhamos muito cuidado. Quero dizer a vocês que eu fui edificado pela palavra de Deus ao ser confrontado com algumas das minhas fraquezas, irmãos. Eu sou chamado todos os dias a ser uma espécie de Marta na versão masculina. Os irmãos não sabem das atividades administrativas que a nossa igreja precisa desempenhar. Eu tenho que presidir a igreja. E, meus irmãos, eu me vejo como uma Marta na versão masculina, quase que todos os dias. E o Senhor, pela sua palavra, me dizendo: cuidado com a espiritualidade artificial, cuidado com o vício do zelo, o zelo excessivo, cuidado com o materialismo discreto, em que se pensa mais em coisas do que em pessoas e na pessoa de Deus. Mas que bom, que bênção, que conforto, que encorajamento, que alegria ver a palavra de Deus descrevendo Maria, que é o meu alvo, e que seja o seu alvo, que eu seja um Mário. Mário é o gênero masculino de Maria, né? Que você, minha irmã, seja uma Maria, que seja esse o nosso alvo, porque é aprovado pelo Senhor. A palavra do Senhor nos diz que bom mesmo é sempre fazer a melhor escolha, é escolher a melhor parte da vida, aquilo que realmente é necessário, é o que importa mesmo. O que importava mesmo, versículo 38, hospedar Jesus em minha casa. Versículo 42, Maria, pois, escolheu a boa parte. O que Maria escolheu? Versículo 39, quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Meus irmãos, Maria sabia que talvez não teria uma nova oportunidade como aquela. Então, meus irmãos, Maria diz: a casa que espere, a opinião dos vizinhos que espere. Marta, que não para de falar no meu ouvido, que espere, quem está aqui é o meu Senhor Jesus. E ela se lança aos pés de Jesus e diz: Senhor, fala, porque eu quero te ouvir, eu preciso te ouvir. A melhor escolha, irmãos, é querer fazer aquilo sem o que você não pode viver. A palavra do Senhor em Romanos 8, 38 e 39 diz que nada, nem a vida, nem a morte, nem principados, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem coisas do presente ou coisas do porvir, podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tudo mais não tem poder superior ao amor daquele que nos redimiu e nos aceita como filhos seus. Mas, irmãos, eu quero mencionar Tiago, capítulo 1, versículo 27. Qual é a verdadeira religião? Isso serve para o sacerdote, isso serve para o levita, isso serve para mim e serve para você. Tiago 1, 27, a religião pura, a vida espiritual pura e sem mácula, que ninguém deve condenar para com o nosso Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Qual é a religião que Deus espera que pratiquemos? Que você não esqueça do seu irmão, visite quem mais precisa, o órfão e a viúva,
e fuja do pecado. Ou seja, ame o Senhor a ponto de fugir do pecado. A religião do Senhor é isso aí, irmãos. A Bíblia é tão simples, mas nós tornamos tudo tão complexo. Irmãos, graças a Deus temos a palavra de Deus, porque não fosse a palavra de Deus, nós teríamos camadas e camadas de tradicionalismo, mas a palavra de Deus diz: o que eu espero é que vocês amem o Senhor de tal modo que vocês fujam do pecado, se guardem da contaminação desse mundo, e que vocês amem o próximo. Se existe uma viúva, ame a viúva. Se existe um órfão, busque o órfão. Eu quero ainda citar 1 de João capítulo 2, versículo 17, que diz que tudo um dia vai passar. O mundo passa e as suas paixões, as suas vontades, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Um dia, irmãos, esse prédio não terá sentido algum. Jesus não levará para o céu essa construção, levará o seu povo. Chegará um dia, irmãos, em que esses instrumentos musicais e o púlpito não terão sentido algum. Chegará o tempo, meus irmãos, em que culto jovem, culto da família, culto de ceia do Senhor, culto de batismo, tudo isso terá passado. Qual é a melhor parte que não nos será tirada? Jesus, com quem estaremos eternamente nos céus. Eu não estou dizendo a você que não frequente o culto da família, o culto de jovens, o culto de ceia, o culto de batismo. Eu estou dizendo a você que enquanto a igreja prepara tudo isso, se a igreja se distancia do Senhor, tudo isso não é bênção, tudo isso se torna maldição. A melhor parte é a espiritualidade viva. Volte para Lucas, capítulo 10, versículo 39. Enquanto Marta cuidava da hospedagem, Maria cuidava do coração, ouvindo tudo que Jesus tinha a ensinar. Espiritualidade viva é aquela que chega ao Senhor Jesus Cristo, é aquela que vai a Jesus sem demora. Aliás, irmãos, o culto bíblico é um culto simples, porque ele não visa impressionar pessoas. Ele visa glorificar a Deus. Enquanto Deus é glorificado, vidas são edificadas. Nós não devemos, irmãos, nos esforçar por impressionar as pessoas, por fazer programações que impressionem as pessoas. O culto ao Senhor precisa ter pregação bíblica, adoração ao nome do Senhor, oração em nome de Jesus. O alvo do culto é o Senhor, não somos nós. Se nós fôssemos ouvir os consultores dos nossos dias, talvez eles diriam: pastor, vocês precisam turbinar o crescimento da primeira igreja. Façam assim, comecem colocando uma cor preta, e eu gosto muito da cor preta, irmãos, mas esse lugar aqui a gente nunca vai pintar de preto, porque não faz sentido. Aí vocês começam assim, pintando de preto, colocando muitas luzes. O pastor vem com a calça assim mais rasgadinha. Eu gosto demais dessa risada da Jussara. Eu acho que até na transmissão apareceu. E a Jussara diz assim: olha, se o pastor Igor, que é o pastor de jovens, puder, ele entra numa moto aqui e rasga esse inário velho que vocês têm, chamado cantor cristão. Isso aí é música velha. Irmãos, eu sei que eu me esforço por dar exemplos, mas eu não sou do ramo. Eu não vou saber das últimas novidades. Tem muita novidade. Tudo isso é dispensável, irmãos. Meus irmãos, na luta contra Satanás, isso não tem valor nenhum. Sabe o que tem valor na luta contra Satanás, que quer lhe destruir? É que você conheça a palavra de Deus e possa repreendê-lo na palavra. É que você no culto seja encorajado a orar, a ter vida de oração. E que você exalte ao Senhor com cânticos que estão em conformidade com a palavra dele. Eu não estou advogando, irmãos, que a igreja não assimile aquilo que temos de recursos do nosso tempo. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nenhum dos recursos que temos à nossa volta deve tomar o lugar daquilo que é indispensável. O culto ao Senhor precisa ser o culto da pregação do Evangelho, o culto da oração, o culto dos louvores ao Senhor. Se você não tiver isso, meu irmão, em algum momento você vai se cansar, porque, irmãos, toda a criatividade tem limite. Lembra quando você era criança, dos programas infantis que faziam sucesso? As crianças hoje não querem aquilo, porque saturou. Toda criatividade tem limite, meu irmão. Toda criatividade tem um fim.
Então uma igreja que começa a olhar para essa parte que não é a principal, e começa a pensar em como impressionar e entreter e divertir as pessoas, essa igreja terá um problema sério, porque sempre existirá uma outra que será mais criativa, e esse grupo vai em busca da criatividade. Mas uma igreja que oferece o pão vivo do céu, que alimenta a alma, que é Jesus, pela pregação, um culto bíblico, um culto em que o Senhor Jesus Cristo é o centro, isso não cansa, isso não enjoa. O crente sempre busca, como você amanhã vai buscar feijão com arroz, que você comeu hoje, e amanhã não estará enjoado, André. Hoje você comeu pão com manteiga, experimente amanhã de manhã comer de novo, você não está enjoado. Irmãos, pão com manteiga, café com leite, feijão com arroz, nem sempre tem o glamour do caviar. Isso aí até que eu não conheço, não. Vou deixar para o Igor, pastor Igor. Não? Pastor Petrônio? Não, né? Tá certo. Irmãos, mas o que é que nos alimenta? E o que é que não causa enjoo? Um crente genuíno sempre estará satisfeito quando Jesus é o centro do culto e a palavra dele é pregada. Não há nada que substitua isso. Cuidado, meu irmão. Deus nos deu uma espiritualidade viva, cujo grande atrativo é o Senhor Jesus Cristo. Qual era a grande atração daquele momento na casa de Marta? Para Maria era Jesus. Maria, irmãos, não está preocupada com outra coisa, a não ser com Jesus. Ela, como quem diz, com a sua postura, Marta, eu não estou disponível. Ela senta aos pés de Jesus e diz, eu quero Jesus, eu quero ouvir o meu Senhor Jesus. Uma vida de piedade é aquela vida do zelo necessário. Quem disse que Maria não era zelosa? Claro que era. Ela pensou, olha, o Senhor veio cansado, nós já abrimos a casa, Ele já se hospedou, suficiente, agora é hora de deixar que Ele faça a obra dele em nossas vidas. Zelo necessário, irmãos. Quem disse que Maria não se preparou antes de receber Jesus? Jesus foi hospedado ali. Agora era a hora de ouvir o Senhor Jesus. Uma mulher de visão espiritual ampla, quieta, assentada aos pés do Senhor, ela ouvia o que o Senhor tinha a dizer. Versículo 42, o Senhor repreendendo Marta diz, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa, a tua irmã não necessita de repreensão, Marta. Maria, na verdade, é aprovada porque ela escolheu a melhor parte, que sou eu, e ninguém pode tirar-me da vida dos meus filhos. Maria teria sempre a sua irmã por perto, mas Jesus ela não teria sempre em sua casa. Ela priorizou Jesus, ela deu toda a atenção ao Senhor Jesus Cristo. Ela estava ali aprendendo de Jesus, para poder também abençoar a vida da sua irmã Marta. Há muitos anos, irmãos, alguém me falou, um pastor, que uma igreja havia sofrido tristemente uma divisão. Um grupo rompeu com a igreja e foi criada uma outra igreja. E aquele grupo que saiu, escolheu um pastor, e esse pastor era um homem de Deus. Passou a pregar com autoridade que aqueles irmãos deveriam voltar à igreja de origem e pedir perdão por certas atitudes que não convêm a um cristão. E o pastor pregou sobre isso, e aí um líder da igreja disse, pastor, eu tenho uma ideia, vamos levar para a assembleia da igreja e colocar em votação para saber quantos irmãos entendem que nós temos que ir lá pedir perdão. Os irmãos percebem o que é uma espiritualidade artificial? Como pôr em votação um mandamento bíblico que é perdoar e pedir perdão a quem você ofendeu? Meus irmãos, burocratizar aquilo que é vida espiritual. Vamos nos reunir, apreciar a matéria e pelo voto decidir se devemos ir pedir perdão ou não. Todo crente genuíno deve dizer, ainda que nós não tenhamos percebido que ofendemos, se os irmãos sentem-se ofendidos, nós vamos lá pedir perdão. Nosso bem maior é Cristo, irmãos, aquele que nunca nos abandonará, de quem procede tudo o que temos na vida cristã. Somos igreja porque somos de Cristo. Temos vitória sobre o mundo, a carne e o pecado, porque temos Cristo, que é a nossa vitória. Portanto, não esqueçamos daquilo que há de mais importante no viver,
Qual é a melhor parte da vida cristã? Qual é a escolha a ser feita? O ativismo ou o pietismo? Escolha com Maria a melhor parte. Que Deus, pois, nos abençoe. Vamos cantar o hino, cada momento, hino 354 do cantor cristão.